Olá, Enfis! Sejam muito bem-vindos a mais um Geração Enf, um podcast que veio para revolucionar a enfermagem do Brasil. Eu sou a host Juliana Canavieira, sou enfermeira especialista em oncologia há mais de 12 anos, mestre em ciências da saúde e vim contribuir com a enfermagem e os nossos convidados também. Hoje é um episódio especial onde eu vou trazer algumas informações sobre a oncologia, que é a especialidade que eu tanto amo. Hoje eu vou indicar para vocês os 4 principais livros que eu indico para você que quer se especializar em oncologia ou quer aprender mais sobre esse tema. Esse é um episódio especial do podcast Geração Enf. Então vem comigo, me acompanha que eu vou apresentar os principais investimentos que você, que quer se especializar em oncologia, deve fazer. Vamos começar com o primeiro livro. É esse daqui, pessoal. Esse daqui é o MOC, é o Manual de Oncologia Clínica. Não sei se vocês conhecem, mas o MOC, ele tem de diversas especialidades, da área médica, enfim. Esse daqui é o para enfermagem. É um livro que não é muito atual. Esse daqui é de 2017. Eu estou esperando a atualização desse livro. Mas apesar dele ser de 2017, pessoal, é um dos livros que eu acredito que eu mais utilizo como guia de bolso. Tanto que ele está até amassadinho, não sei se vocês conseguem ver. Está um pouco amassado, porque eu utilizo muito esse livro. Mas por que eu indico ele? Além da parceria entre o Einstein e a Beneficência Portuguesa, diversos profissionais contribuíram para a formação desse livro. Olha como ele tá. Vou mostrar para vocês. Ele tá todo riscado. Eu gosto muito de riscar, de colocar anotações. Ele traz muitas informações importantes relacionadas à imunoterapia, terapia-alvo, assistência de enfermagem e uma dica importante: as drogas que são relacionadas às alterações, aos sinais e sintomas que os pacientes apresentam. Então, esse livro eu indico muito para você que quer se especializar em oncologia e ter muito mais conteúdo. Então, a principal editora dele é a Verônica Torel de Moura, além de outros coautores, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Do sumário, tá? De forma bem rápida, ele tem muita coisa. Apesar dele ser pequenininho, ele tem muita informação. Gerenciamento de risco, assistência de enfermagem na administração de antineoplásicos parenterais. Então, ele vai falar um pouco sobre as vias de administração de quimioterapia, antineoplásicos orais. É um livro, esse capítulo é um dos livros que mais fala sobre orientações de enfermagem que a gente deve passar para os pacientes, para pacientes que fazem uso de quimioterápicos orais. Eu tenho muitos livros dessa área de oncologia e poucos falam especificamente de antineoplásicos orais, né? E como a gente deve orientar os pacientes que vão para casa fazendo quimioterapia oral. E esse livro, ele fala disso. Pessoal, esse livro é um dos meus preferidos, tá? Outro capítulo, cuidados específicos na administração de drogas e medicamentos de suporte. Extravasamento de quimioterápico, ele traz também. Vamos lá, manejo das toxicidades. Então, aqui ele traz toxicidade pulmonar, neurológica, geniturinária, cardiológica. Esse capítulo geralmente tem outros livros, né? Assistência de enfermagem em imunoterapia, que é uma parte que eu pesquiso bastante, reações infusionais agudas e emergências oncológicas, tá? Lembrando, pessoal, de sempre que vocês pegarem livros que que são mais antigos, 2017, de 5 anos atrás, de 2, 3 anos atrás, busquem ver novas atualizações, ver se tem alguma coisa mais atualizada também, tá? Sempre façam essa busca. Eu sempre leio e vou dar uma dupla checagem ali na literatura, ver o que tem de mais atual, principalmente quando a gente fala de imunoterapia. O segundo livro que eu quero falar com vocês é um livro que muitos enfermeiros adquirem, farmacêuticos também da área da onco, é Ordem de Infusão de Medicamentos Antineoplásicos. Esse livro eu indico
vocês comprarem, mas tem algumas ressalvas. Assim, ele explica o quê? Quais são as teorias das ordens de infusão que existe? Por que eu indico vocês comprarem? Porque vocês precisam entender o que rege a ordem de infusão das quimioterapias. E aqui ele fala das 4 principais teorias que regem a ordem de infusão. Outra coisa que eles trazem é quimioterápicos que são considerados vesicantes, quimioterápicos que são considerados irritantes. Então, é muito interessante. Qual é a ressalva que eu trago deles? Algumas ordens de infusão que tem nesse livro, vou mostrar para vocês que alguns protocolos aqui têm ordem de infusão, né? Primeiro, segundo. Algumas vai bater com o que você faz aí no seu hospital, outras não vão bater, tá? Então, não é que tá certo ou errado. O que vai depender? A referência que o seu hospital está utilizando. Tá bom? Então, essa é a ressalva que eu tenho para dar desse livro. Mas, mesmo assim, eu recomendo que vocês invistam nesse material para vocês entenderem as teorias que regem a ordem de infusão. Mas, existe uma teoria, na verdade, 2 teorias master em relação às ordens de infusão, que é em relação ao ciclo celular, se é uma quimioterapia ciclo específica ou uma quimioterapia ciclo não específica, se é uma quimioterapia ciclo específica ou se é uma quimioterapia ciclo não específica. E a outra teoria master é de fazer primeiro uma quimioterapia vesicante e em seguida uma quimioterapia irritante, tá? Essas 2 teorias geralmente são aqui, prevalecem como primeiro na ordem de infusão e em segundo, tá? Então, mas mesmo assim eu indico esse livro para vocês. O terceiro livro que eu indico, pessoal, é um livro que eu não vejo muitas pessoas indicando e eu indico para os meus alunos da pós-graduação de enfermagem oncológica, do Oncologia na Prática, do Quimio Expert. E esse livro é para enfermeiros, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. São para enfermeiros que querem realmente se tornar referência em enfermagem oncológica. É um livro fora da curva que eu encontrei fazendo muita pesquisa. Muitos que me seguem há muito tempo no Instagram, eu já estou aí no Instagram tem quase 5 anos, sabem que eu adoro investir em livro. E esse livro foi um dos que eu encontrei fazendo essa pesquisa de livro. É um livro médico, tá? É esse livro aqui. Meus alunos sabem que eu já indiquei muitos para eles. É um livro médico que traz muitos protocolos de quimioterapia, mas ele não é voltado para a enfermagem. Esse é a cereja do bolo. É para a equipe médica. Tem muitos protocolos de oncologia. Não são todos, lógico, não tem todos. Mas, pessoal, esse livro é muito bom. É um livro de 2022. O autor dele é um farmacêutico. É o Gilberto Barcelos, o Luiz Figueira de Melo Neto. A editora desse livro, vou falar para vocês, espera aí. HP Comunicação Associados. Isso, Rio de Janeiro. Tá no 3º volume já. E qual é o interessante? Por que eu indico comprar esse livro? Além dele ter informações sobre a ordem de infusão, ele traz informações sobre as pré-quimioterapias. Olha isso. Eles trazem informações sobre a pré-quimioterapia. Traz informações sobre as reações infusionais, sobre o escalonamento das doses, sobre a diluição das drogas. Gente, é um ouro para quem ama enfermagem oncológica, é esse livro aqui, tá? Eu indico muito para vocês e ele é mais utilizado pela equipe médica. Se conseguir dar um zoom, ele é muito bom. Guia para protocolos de oncologia clínica na prática, tá bom? Esse daqui é a cereja do bolo. Tô dando aqui essa super dica para vocês, tá? Eles trazem, pessoal, olha aqui, ó, até o ajuste de dose em relação à mucosite, à diarreia, à neuropatia periférica,
Aí você pode perguntar, mas professora, por que eu tenho que saber disso, desse ajuste de dose ou coisa assim? Pessoal, o enfermeiro que quer ser referência em oncologia, ele tem que dominar esses assuntos. Não é que ele vai fazer o ajuste da dose, isso é com a equipe médica. Mas o enfermeiro, ele tem que dominar esse conteúdo, certo? Se você quer ser referência. Ou se você quer ser mais um na multidão, nem precisa adquirir esse livro, beleza? E o último livro que eu indico, não menos importante, tá, pessoal? Não menos importante, é lógico o nosso Bonassa. Logicamente, é o nosso Bonassa, nosso querido Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos. É um livro voltado para enfermeiros e farmacêuticos. É um livro extremamente completo, ele traz tudo que a gente precisa. Como eu falo muito para os meus alunos, é a Bíblia do enfermeiro oncológico, é esse livro aqui. Olha como está o meu. Todo riscado, cheio de post-it, de informação. Eu já li ele quase todo, não li todo ainda, porque o primeiro Bonassa com a capinha amarela, eu já li praticamente todo. Então, esse daqui eu não li. Tem muita coisa anotada. É a principal. Vamos ler um pouquinho aqui do sumário dele. Se você quer investir em um primeiro livro, está começando agora na oncologia, e você quer investir em um livro, é esse aqui, o Bonassa. Em segundo lugar, esse aqui, pessoal, o MOC, certo? Deixa eu ler um pouquinho para vocês do que traz o sumário. Conceitos gerais em quimioterapia antineoplásica, porque o enfermeiro ele tem que saber o básico. Terapias antineoplásicas, então ele traz conceitos clássicos. Manuseio seguro dos antineoplásicos, administração, reações infusionais, traz sobre os catéteres, tem muita imagem dos próprios autores. O que eu achei interessante é que ele traz a técnica dos curativos do Portocat, do curativo do PIC. Olha isso, tem muita imagem, olha que interessante. Conseguem ver? Então, esse é um livro muito bacana que a gente consegue mesmo entrar no conteúdo da oncologia, não é só textos e mais textos. Então, esse aqui eu indico bastante. Mas assim, pessoal, não adianta eu dar essas dicas de livros para vocês se vocês não forem fazer a leitura. O que eu indico para os meus alunos? Façam a leitura e faça o resumo do que vocês acham interessante, do que vocês não sabem, de palavras que vocês ainda não sabem o significado. Busquem na internet, busquem no Google, busquem artigos complementares a isso, porque não adianta só focar aqui no livro, ler e amanhã você esquece. Então, sempre revisem, usem mesmo como apoio, como livro de cabeceira, para você se tornar um enfermeiro referência em oncologia. E falando em oncologia, nós estamos com as inscrições para pós-graduação de enfermagem oncológica aberta. Vai aparecer o QR Code aqui na sua tela. Aproveita esse desconto por tempo limitado. Entra, se inscreve, fala com a nossa equipe que você vai ter um desconto de até 40%. É uma pós-graduação que é reconhecida pelo MEC e tem o maior conteúdo de oncologia do Brasil. Isso eu falo com toda certeza para você. E vai ser um prazer te receber, junto com os outros 9 professores renomados e especialistas na área e renomados aqui no Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.